Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves e mais uma vez eu quero dar a você as boas-vindas ao nosso curso As 4 Dimensões do Evangelho. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a terceira dimensão, que é a dimensão da redenção. Nós vamos compreender o grande amor de Deus por todos nós e a maneira pela qual Deus nos traz redenção para as nossas vidas, nos redimindo de todo o pecado. O texto bíblico que eu quero compartilhar já no início aqui da nossa aula é Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz: Nele quem? Em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha quantos elementos redentores nós temos só neste versículo. Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados, e tanto a redenção quanto o perdão dos pecados é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sangue, redenção, perdão, graça de Deus. Todos estes são elementos redentores que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui neste texto da palavra de Deus. Então, quero trazer para você, aqui na nossa aula, 3 coisas importantes que eu e você precisamos saber sobre redenção. Número 1, por que eu preciso de redenção? Por que você precisa de redenção? Como pecador, eu me torno condenável diante de Deus. Essa é a razão básica pela qual precisamos de redenção. Nós já estudamos sobre a queda, já estudamos todas as implicações da queda, os efeitos da queda. Então, como criaturas pecadoras, veja bem, eu sempre afirmei aqui que nós não somos pecadores por causa do número de pecados que cometemos. Nós somos pecadores porque já nascemos com a natureza pecaminosa. E essa natureza nos torna condenáveis diante de Deus. E a minha natureza pecaminosa, ela afronta a glória de Deus. Você se lembra na lição passada, ou na dimensão passada, em que eu disse que o principal problema do pecado é que ele é uma afronta à glória de Deus. O pecado, ele ataca frontalmente a glória de Deus, quem Deus é, a essência de quem Deus é, e é por isso que o pecado ele é algo terrível na vida do ser humano e da humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos, excluídos, separados da glória de Deus. Então, essa é a razão pela qual eu e você precisamos de redenção. Os nossos pecados afrontam a glória de Deus. Em terceiro lugar, nesse primeiro ponto, a justiça de Deus diz que o pecado precisa ser punido com a morte. A justiça de Deus, existe um princípio, um ensinamento bíblico chamado justiça de Deus. E essa justiça diz que o pecado precisa ser punido, porque o pecado é um delito contra Deus. Uma das coisas que nós mais questionamos no mundo em que nós estamos vivendo é a injustiça. Pessoas que cometem crimes, pessoas que cometem delitos, pessoas que são corruptas e que escapam ileso. Não fazem nenhuma reparação pelos seus erros, nenhuma punição pelos seus crimes. E quando nós vemos todas essas coisas acontecendo, nós somos tomados por uma indignação, porque nós vemos as demonstrações de injustiça na nossa sociedade. Pois bem, como pecadores, o nosso pecado, ao nos tornar condenáveis diante de Deus, eles também precisam de punição. Por quê? Porque pecado é um delito contra a maior santidade do universo, que é o nosso Deus. Então, a Bíblia diz que a justiça de Deus diz que o pecado precisa ser punido com a morte. Então, se Deus não condenar e não punir os pecadores, Deus estará cometendo injustiça. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 4, Deus diz: Pois todos me pertencem,
Tanto o Pai como o Filho me pertencem, aquele que pecar é que morrerá. Aqui ele está dizendo o seguinte: não existe salvação por hereditariedade. Não existe redenção por hereditariedade. Todo aquele que pecar deve morrer. E Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o princípio da justiça diz: pecado precisa ser punido com a morte. Agora, se eu e você, por sermos pecadores, então deveríamos morrer, como é que Deus traz redenção para a minha e para a sua vida? É a segunda pergunta que eu quero responder. Deus, ele traz redenção para mim e para você, enviando o seu Filho Jesus, que era sem pecado, não tinha pecado, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Então a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Ele não morre a morte que ele merecia morrer. Ele não sofre a condenação que ele merecia sofrer. Ele morre a minha morte e ele sofre a minha condenação. Então, eu sou salvo, eu sou redimido através da morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso já era profetizado lá em Isaías, capítulo de número 53, versículo 5. Olha o que Isaías está falando, se referindo a Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Veja bem, tudo que eu recebi, toda a bênção da redenção que eu recebi e que você recebeu, foi por intermédio de Jesus. Ele assume a nossa culpa, ele assume o nosso pecado, morre no nosso lugar e nos traz redenção. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, isto é, a lei não podia trazer salvação, ela só podia apontar os nossos pecados, Deus o fez. O que Deus fez? O que a lei não podia fazer, trazer salvação. E como é que Deus trouxe salvação? A salvação que a lei não podia fazer. Deus fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, a semelhança. Jesus precisou assumir a forma humana, porque quem tinha que pagar, quem tinha que ser punido pelo pecado, a punição do pecado teria que vir sobre o ser humano. Então Jesus, na condição de Deus, não podia nos salvar. Ele precisou se tornar um ser humano, como eu e como você, e como eu e você assumir os nossos pecados e morrer na cruz. Então, Deus enviou o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo diz: pois o que primeiramente lhes transmiti, o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora preste bem atenção. Ao enviar Jesus para nos redimir, Deus estava mostrando duas características redentoras do seu caráter. A primeira característica é o amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. E quando alguém pergunta, será que Deus me ama? Obviamente que Deus te ama. E qual é a prova do amor de Deus pela nossa vida? A maior prova do amor de Deus por mim não é aquilo que Ele vai me dar, mas quem Ele já me deu. Veja bem, as pessoas hoje, elas estão atrelando o amor de Deus àquilo que Deus pode dar, aquilo, uma bênção, uma casa, prosperidade e uma infinidade de coisas. Mas o amor de Deus não é demonstrado por mim e por você por aquilo que Ele ainda vai nos dar, mas por quem Ele já nos deu.
Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Dois pontos. De que maneira Deus demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus não veio morrer no meu lugar, depois que eu já era bonzinho, salvo e perdoado. Não, ele veio morrer no meu lugar quando eu ainda era uma criatura condenável por causa do pecado. E ao morrer no meu lugar, ele me tornou aceito e redimido diante da presença do nosso Pai Celestial. Aleluia! Então, quando o Senhor Jesus morre no nosso lugar, Deus está demonstrando o grande amor que ele tem por mim e por você. Segundo aspecto do caráter e da essência redentora de Deus é a graça. Primeiro, amor, e segundo, graça. Graça significa um presente não merecido, isto é, eu não tenho nenhum mérito, nenhuma participação na obra redentora. É tudo pela graça de Deus, do início ao fim. Toda a salvação que eu e você recebemos, não há mérito humano nenhum nessa salvação. É tudo pela graça e pela bondade de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto que? A salvação e a graça não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie dizendo: Deus tem que me salvar, porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa. No quesito salvação, ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Todos nós precisamos da graça, deste favor não merecido, deste favor imerecido que Deus nos dá por intermédio da morte do seu Filho. Então, ao enviar Jesus para morrer no nosso lugar, Deus está demonstrando amor, Deus está demonstrando graça pela minha e pela sua vida, e você deve glorificar a Deus por isso. Em terceiro lugar, qual deve ser a minha resposta a essa obra redentora de Deus para a minha vida? Atos capítulo 2, versículo 38, depois que Pedro prega aquela grande mensagem no dia de Pentecostes, e a multidão que estava ali ouvindo é impactada por aquela mensagem, eles fazem uma pergunta para Pedro: bom, diante de tudo que nós estamos vendo e de tudo que você está nos pregando, o que nós devemos fazer? Qual é a resposta que nós devemos dar a essa mensagem de que Deus enviou seu Filho para que pudesse morrer no nosso lugar? Em Atos 2:38, Pedro respondeu: primeiro, arrependam-se. Segundo, cada um de vocês sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Arrependimento, aceitar a Cristo como Salvador e Senhor e ser batizado. Essa é a resposta que eu e você precisamos dar. E se você que está me assistindo nessa aula ainda não abriu o seu coração, ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa é uma boa oportunidade de você responder positivamente, abrindo seus braços e abraçando Jesus, recebendo Ele como seu Senhor e como seu Salvador, para que os seus pecados sejam perdoados, para que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o arrependimento que o Evangelho traz possa alcançar a sua vida e o seu coração, e você se torne uma pessoa transformada e restaurada, que vai ser a nossa próxima aula, que é a quarta dimensão do Evangelho, que é a dimensão da restauração, quando Deus restaura todas as coisas na minha e na sua vida. Eu quero dizer a você, abra o seu coração, não perca essa oportunidade de receber a Cristo como Salvador da sua vida. Eu quero concluir essa lição de hoje dizendo o seguinte, que rejeitar a Cristo e seu sacrifício redentor é assinar o seu atestado de condenação. João capítulo 3, versículo 17 e 19, Jesus disse o seguinte: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
Deus enviou Jesus, não para nos condenar, mas para nos salvar. E aí Jesus diz, quem nele crê? Nele quem? Jesus. Quem crê no Filho que Deus enviou, não é condenado. Mas quem não crer, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, isto é, o único meio de salvação. Então Jesus está dizendo o seguinte, não sou eu quem condeno, são as pessoas que entram em condenação ao me rejeitarem como seu Salvador. Porque ao rejeitar Cristo como Salvador, estão rejeitando o único meio pelo qual Deus pode salvar uma pessoa. E olha o que Jesus termina dizendo, e este é o julgamento, e esta é a condenação. A luz, se referindo a ele mesmo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O que Jesus aqui está dizendo é o seguinte, o problema não é falta de luz, o problema não é falta do Evangelho, o problema não é falta da transmissão da mensagem, porque ela está sendo transmitida aqui nessa aula. Então, se você que está me assistindo for condenado, o problema não é que você não ouviu o Evangelho, o problema é que você, talvez, amou mais as trevas do que a luz. E as trevas talvez tenham sido mais atrativas para você. O pecado deste mundo talvez tenha sido mais atrativo para você do que a luz do Evangelho. Que você possa abrir o seu coração e essa mensagem poderosa da redenção de Deus alcance a sua vida para o perdão dos seus pecados e a sua salvação eterna. Até a nossa próxima lição, onde nós vamos concluir este nosso curso falando sobre a restauração de todas as coisas, que é a quarta dimensão do Evangelho. Deus te abençoe em nome de Jesus.